Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o sentimento de si, do objeto, e sobre consciência e identidade. Bora lá? Vejamos agora o que é a consciência do ponto de vista neurocientífico. Adotaremos, para tanto, a interpretação de Antônio Damasio, que combina a biologia com um pouco de filosofia, né? O que é neurocientífico? É relativo às neurociências, isto é, aos diversos ramos da ciência que estudam o sistema nervoso, como a neurobiologia, a neurofisiologia, a neuropsiquiatria. Sempre me intrigou o momento específico em que, enquanto esperamos sentados na plateia, percebemos o movimento e o intérprete entra em cena, ou, para adotar outra perspectiva, um instante que o intérprete, esperando na penumbra, vê abrir-se as cortinas que revelam as luzes, o palco, o público. Sem importar o ponto de vista que se adote, há alguns anos entendi que a comovedora intensidade desse instante provém de que encarna uma instância de nascimento, de passagem pelo limiar de um mundo restrito e protegido para a possibilidade e risco de um mundo mais amplo e exterior. Sinto que entrar em cena também é uma vigorosa metáfora da consciência, do desabrochar de uma mente que sabe, da simples e significativa chegada da sensação de self, de si mesmo, ao mundo mental. Escrevo sobre a sensação de self, sobre a passagem da inocência e ignorância à sapiência e à individualidade. É na obra Sentir que Sucede, né? Sentir o que Sucede, do Antônio Damasio, né? Desse modo, segundo Damasio, estar consciente envolve não apenas um ato de conhecer o que acontece, como geralmente se entende. Implica basicamente, e como primeiro estágio, um sentir. Vejamos o que isso significa. Quando você lê este texto e capta o significado dele, ocorre um processo em seu cérebro que lhe indica que é você e não outra pessoa que está envolvido nesse ato de ler e entender o texto. Esse processo, diz o neurocientista, configura uma presença, a presença do observador, que é você. Ela corresponde em seu organismo a uma sensação ou sentimento. Trata-se do sentir o que acontece quando o ato de apreender algo modifica o seu ser. Os processos físico-químicos que ocorrem dentro do seu cérebro, a presença jamais descansa, desde o despertar até o dormir. A presença deve estar aí, senão você não está. Na mesma obra, Sentir o que Sucede, do Antônio Damasio. Em algumas patologias mentais, por exemplo, acredita-se que a pessoa perde contato com essa presença. Dizemos que ela se ausenta, embora esteja acordada e reaja aos estímulos externos até certo ponto de maneira normal. Mas automaticamente essa pessoa estaria tendo, portanto, um distúrbio da consciência. Assim, no processo de conhecer, a consciência seria o padrão mental unificado que se forma quando se conjuga um sentimento de si, o self, do eu, e o objeto, o sujeito com o objeto que se percebe e se torna conhecido. Sem sensação, sentimento de si, não há consciência, segundo o Damasio na sua obra Sentir o que Sucede. A sensação de self, do eu, o sentimento de si, relaciona-se basicamente com aqui e agora, com o presente. Não há um antes ou depois. É, por exemplo, a experiência de ver nesse instante estas letras impressas enquanto você lê este livro, combinada com a sensação de que é você que vê e não outro ser. Consegue perceber isso? Menino e cão acompanham atentamente algum acontecimento. Em que se diferenciam, então, suas consciências? A consciência do menino e do cão, será que há diferença? Pois então, esse é o primeiro passo do processo de estar consciente. Corresponde ao nível mais básico do processo de conhecer. Conforme afirma Damasio, trata-se de um fenômeno biológico simples, vinculado ao sistema nervoso, que não seria exclusivo dos seres humanos. No entanto, essa consciência nuclear básica, que se insere em determinado ponto da história de um ser que é capaz de estabelecer relações entre o seu passado e o seu futuro, como nós, os humanos, em um fluxo contínuo, torna-se uma sensação de si mais elaborada, mais sofisticada. É assim que surge em mim, em você, em qualquer um, a consciência do eu, da própria identidade. Em outras palavras, a percepção de um conjunto de caracteres próprios que se mantém no tempo e no espaço do corpo físico, constituindo si mesmo por oposição ao outro. Trata-se de um fenômeno biológico complexo, vinculado, além das emoções, também à memória, à linguagem, à razão, e que apresenta o potencial de evoluir durante a vida inteira de um indivíduo, segundo Damasio na sua obra Sentir o que Sucede. Por meio desse fenômeno biológico complexo, a consciência ampliada, o ser humano também adquire conhecimento de suas transformações durante sua existência, bem como do mundo que o rodeia.
Esse fenômeno teria possibilitado não apenas as inúmeras criações humanas, mas também a problematização da própria existência individual, através da pergunta, do questionamento, né? Quem sou eu? Para que eu estou aqui? Né? Para que eu estou aqui? O que devo fazer? E outras questões ligadas à angústia existencial e à própria filosofia. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, até a próxima.